Oi, meus amores! Vocês estão bem? Espero que sim. Nós estamos vivendo dias e tempos diferentes, né? Tanto as escolas quanto as famílias precisaram se reinventar e se adaptar de um dia para o outro. Então, o que antes nós conhecíamos como uma educação presencial se tornou uma educação online. Eu sei que pais e professores estão dando o seu máximo para dar conta de tudo, mas às vezes bate aquele sentimento em você de que você não está conseguindo auxiliar o seu filho da melhor maneira. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje, porque muitas famílias me procuraram querendo dicas de como auxiliar os seus filhos nas aulas online. Eu dividi em 2 vídeos. Eu vou falar sobre as dicas com as crianças menores de educação infantil e o outro de as crianças maiores de ensino fundamental 1 e 2, tá bom? Então vamos começar com a educação infantil? Vem comigo! Uma das coisas muito importantes dos pais manterem em casa é a rotina. Eu sei que muita coisa mudou com tudo isso que aconteceu. Os pais estão tendo que se adaptar com home office, os afazeres domésticos, olhar as crianças. E com criança pequena, isso fica mais difícil, porque você precisa ficar mais pertinho dela, precisa olhar, observar o que ela está fazendo. Então, com as crianças pequenas, eu entendo que isso está mais difícil. No mundo ideal, o correto seria manter a rotina de hora de acordar, hora do café da manhã, hora do almoço, hora de tomar banho, hora de jantar, hora de dormir. Mas as coisas mudaram muito e eu sei que isso não é simples, né? A teoria é muito mais bonita do que a prática. Mas tente manter algum tipo de rotina. Com as crianças pequenas, é importante fazer uma rotina diária. Então, você pode sentar junto com a criança e estabelecer com ela o que vocês vão fazer aquele dia. Então, qual é o momento que ela vai brincar? Qual é o momento em que ela precisa fazer a atividade que a escola mandou? Qual é o momento em que você vai ficar junto com ela para brincar com ela? Qual é o momento que você não pode ficar junto porque você tem uma reunião importante e ela precisa entender e respeitar? Então, lembra que a conversa é muito importante? Então, converse com a criança. As crianças, principalmente, né, de 3, 4, 5 anos, elas já conseguem te entender completamente. E ela consegue cumprir esses combinados que vocês estabelecem. Só lembre que as crianças pequenas é preciso relembrar a rotina diariamente, tá bom? A rotina para as crianças pequenas ajuda a trazer segurança para que elas consigam ter uma organização melhor de tempo, de espaço, do que vai acontecer e qual é a cronologia das atividades daquele dia. Nessa criação da rotina, envolva a criança nas decisões, né? Pergunte a ela o que ela quer fazer naquele dia também para que seja um dia prazeroso para ela. O dia a dia dessa criança já mudou tanto, ela já não vai mais para a escola, ver os amigos, já não sai mais para um parque, para ir num cinema. Então envolva ela nessas decisões também, isso é muito importante. Pode ser que a criança fale: mamãe, eu quero ir para a fazenda. E nesse momento você não tem como levá-la numa fazenda. Lembra que criança pequena vive o mundo do lúdico, então entre na imaginação dela, pega uma toalha verde, estenda no chão, finja que é a grama, pega os animaizinhos que ela tem de brinquedo e vá criando uma história com ela. Isso não é mentira, isso é imaginação, envolva a criança nessa imaginação. Uma outra dificuldade encontrada pelos pais, principalmente com as crianças de educação infantil, as crianças pequenas, é a concentração das crianças na frente de uma tela, de um computador, de um tablet, enfim. Realmente é muito difícil e crianças pequenas elas têm um tempo de concentração bem reduzido. Mas se a opção da escola é que tenham alguns momentos de encontros virtuais com a professora, com a turma, é importante que a criança participe para que ela continue com esse vínculo, né? Tanto com a professora quanto com os amiguinhos da turma. Então, tente se esforçar um pouquinho para que a criança fique na frente do computador, para que ela participe e ela lembre de todos eles e ela estabeleça esse vínculo, né? Nesse momento de distanciamento, tentar manter o vínculo com a escola, com os amigos, é importante
para o retorno às aulas do seu filho, tá bom? Então converse com a criança, converse com seu filho, diga a ele que é só um pouquinho, que é bem rapidinho, que é para ele encontrar os amigos, que a professora está com saudade. Afirme as coisas positivas para ele. Nunca fique perguntando, mas filhinho, por que você não quer? Não faça esse tipo de pergunta porque traz insegurança. Então, ao contrário, fale para ele das coisas boas dele participar e insista com ele, né? E fique do ladinho dele. As atividades para a educação infantil que a maioria das escolas enviam são atividades que precisam dos adultos. E isso é muito importante para que você vivencie esse momento junto com a criança. Não precisa efetuar todas as atividades que a escola mandou. Selecione algumas, mas não deixe de fazer. Essas atividades elas são importantes para a criança no sentido de desenvolvimento dela. Não acho que a escola está fazendo isso só para cumprir a carga horária. Não é isso. A escola está enviando essas atividades para tentar chegar na sua casa para favorecer o desenvolvimento do seu filho. Então, tente se esforçar um pouquinho para fazer isso acontecer, tá bom? Se precisar de alguma dica de como adaptar o material ou de algumas atividades caso a escola do seu filho não esteja enviando, pode me mandar um e-mail, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo de novo e eu dou várias dicas para vocês, eu estou à disposição. Uma última coisa muito importante é para vocês pais, né, adultos que estão aí participando dessa educação online, dessas aulas online, não se cobrem. Está sendo difícil para todo mundo. Não tá fácil pra ninguém, né, gente? Para você também, porque a maioria tem que conciliar home office, reuniões, com os afazeres da casa, com o almoço. Eu sei que é difícil, né? E é difícil mesmo. Então não se cobre. E não acho que vocês, pais, precisam ser super-heróis para dar conta de tudo. Se um dia você não conseguiu dar aquela atenção necessária para as aulas do seu filho, não se martirize por isso. No dia seguinte, você tenta fazer diferente e ver o que dá certo, né? A gente tá vivendo uma coisa muito nova pra todo mundo, então tem que ir testando as possibilidades e vendo o que está dando certo, o que está dando errado. Cada família também tem uma organização diferente, então cada um de vocês precisam encontrar dentro da organização de vocês como que isso pode acontecer de uma maneira mais favorável pra todo mundo, né? Tanto pros adultos quanto pras crianças, tá bom? Mas por favor, não deixe de fazer as atividades com o seu filho, seja ele de educação infantil, seja ele de ensino fundamental, seja ele do ensino médio. Essas atividades que eles estão fazendo em casa, a escola está levando para sua casa, é importante sim para a aprendizagem da criança. Eu espero que esse conteúdo ajude muito nos próximos dias, porque a gente ainda tem um período aí de aulas online pela frente, então eu espero que possa ter ajudado. Se você gostou, curte o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve aqui no canal, no botãozinho vermelho. E ativa o sininho, porque ativando o sininho, vocês recebem os novos conteúdos toda semana, tá bom? Um beijo e sempre estou à disposição. Precisando, envie um e-mail que eu vou deixar aqui nos comentários. E eu estou totalmente à disposição para vocês. Podem me fazer perguntas, pedir dicas, tá bom? Lembra que eu estou aqui por vocês, combinado? Até semana que vem. Beijo!